Olá, querido aluno, tudo bem? Vamos começar aqui com um assunto fácil, mas que precisa um pouco de atenção para que você não se perca nas nomenclaturas, tá bom? Sempre foi necessidade do homem buscar o seu processo de orientação, tá? Como ter essa orientação? E um dos grandes instrumentos para esse processo de orientação que foi inventado foi a bússola. Então, quais são esses pontos principais da bússola e como é que nós devemos ter esse processo? Nessa aula nós vamos entender a bússola e em outros vídeos nós vamos fazer a aula completa com relação aos meios de orientação, com base nos astros, com base na bússola, com base no GPS, tá joia? Então vamos lá. Observe o seguinte, olha, quando nós falamos da bússola, então nós temos esse instrumento aqui, né, que é a famosa rosa dos ventos. A rosa dos ventos, ela tem uma divisão no que a gente chama nos pontos cardeais, os pontos colaterais e os pontos subcolaterais, tá? Então, para falar dos pontos cardeais, quem são esses pontos cardeais? Nós temos aqui, ó, o norte, o sul, o leste e o oeste, tá? Lembrando a vocês que pode ser representado pela nomenclatura o leste pelo E e o oeste pelo W, devido à denominação no inglês, tá certo? Então, quais são os pontos cardeais? Nós temos o norte, o sul, o leste, e aí eu vou lembrar vocês o E o oeste, tá joia? Esses pontos cardeais, eles possuem sinônimos. Então, é importante você estar atento aos sinônimos dos pontos cardeais, tá certo? Como, por exemplo, o norte, você pode ter a denominação também de setentrional ou boreal ou norte, tá certo? O sul pode ser meridional ou austral, tá? O leste, você pode chamar também de oriente ou nascente. E o oeste, tá? Você vai chamar ele de ocidente ou o poente. Tranquilo? Então você tem norte, sul, leste, oeste e esses são sinônimos dos pontos cardeais. Bom, dos pontos cardeais nós temos os pontos colaterais. Quais são esses pontos colaterais? Veja aqui, ó, você vai juntar um cardeal com outro cardeal. Então, que ponto você vai ter na junção de um cardeal com um colateral? Você tem esse que é o nordeste, tá? Entre o sul e o leste, você tem o sudeste. Entre o sul e o oeste, você tem o sudoeste. E entre o norte e o oeste, você tem o noroeste, tá? Então, quais são esses pontos colaterais? O nordeste, o sudeste, o sudoeste e o noroeste. Tá joia? Então, você tem nordeste, tá? Pela nomenclatura aí, NE, o sudeste, o sudoeste, tá? E o noroeste. Vejam aqui, ó, eu coloquei SW. Professor, eu posso colocar o SO? Pode, né? Como também aqui eu coloquei NO, você pode representar por NW o noroeste. Tá joia? Então, esses são os pontos colaterais. E aí, você tem os subcolaterais. Quem são os subcolaterais? Basta você juntar o cardeal com o ponto colateral. Então, aqui você vai ter, ó, o norte, nordeste ou nordeste. Você tem, tá? Vamos anotando aqui para vocês, ó. Você vai ter entre o norte e o nordeste. Tá aqui, ó, NE, tá certo? Norte, nordeste ou nordeste, tá? Entre o leste e o nordeste. Veja aqui, ó, com a letrinha E, tá certo? Então, você vai ter o leste
nordeste. Agora esse ponto aqui, ó, cardeal colateral, você tem o leste, sudeste. Tá? Outro ponto, entre o sul e o sudeste, o sul, sudeste. Aqui, entre o sul e o oeste, você tem sul, sudoeste. Aqui, oeste, sudoeste. Aqui, oeste, noroeste. E aqui, o norte, noroeste. Tá joia? Então, basta juntar o cardeal com o colateral. E aí, você vai ter o subcolateral. Tá joia? Outro assunto importante, coordenadas geográficas. O que é que corresponde às coordenadas geográficas? As coordenadas geográficas compreendem a rede de paralelos e de meridianos. O paralelo principal, linha do Equador. E aí você tem a variação a partir do 0 grau até 90 graus para o hemisfério norte e até 90 graus para o hemisfério sul. Lembre-se que são todas as linhas traçadas com base no Equador. Ó. Então elas vão ter esse sentido aqui, tá certo? Determina o que a gente chama de latitude, que é a medida em graus, variável de 0 a 90 graus para os hemisférios norte e para o hemisfério sul. Tá joia? Então você vai ter aqui hemisfério norte e você vai ter o hemisfério sul. Bom, longitude vai depender de quem? Dos meridianos. Meridiano principal, meridiano de Greenwich, variável de 0 a 180 graus e vai ser para o leste e para o oeste. Determinando quem? Determinando as longitudes. Observe aí na imagem lateral, você vai ter, ó, representação do meridiano de Greenwich, 0 grau, tá certo? E todas as linhas traçadas neste sentido, unindo a Terra de polo a polo, nós vamos ter o cálculo das longitudes. Tranquilo? Daí, pessoal, as linhas traçadas neste sentido aqui, nós temos as latitudes. E as linhas traçadas neste sentido, nós temos as longitudes. Tá joia? Bom, coordenadas geográficas, rede de paralelos e meridianos que determinam as latitudes e as longitudes. Tá certo? A partir daí, em um planisfério, nós podemos fazer cálculos dessas coordenadas. O que é que nós encontramos aqui, ó? Linha 0, você vai ter linha do Equador. Então, para cá, você tem o hemisfério norte e para cá, você tem o hemisfério sul. 0 grau, para cá, você vai ter o leste e para cá, você vai ter o oeste, tá certo? Então, o leste desse lado, o oeste desse outro. Aqui você tem o norte, aqui você tem o sul. Ponto A. Vamos encontrar aqui o ponto A. Ó. Qual é a coordenada geográfica desse ponto A? Então, você vai ver aqui, ó, latitude de início, com base na linha do Equador. Então, se você for traçar a linha para identificar, tá certo? Você vai ver que está a 60 graus de latitude norte, tá certo? 60 graus de latitude norte. E a longitude? Olha só, pauzinho em pé, 120 graus oeste. Tá? Ponto B, latitude. Você viu que a latitude é a mesma do A. Então, você vai ter 60 graus norte e a longitude 80 graus leste. Tá joia? Pode representar com E ou L, com W ou ponto O. Bom, vamos pegar aqui mais 2 pontos. Ponto C. Olha o ponto C, ó. Está bem acima da linha do Equador. Então, latitude é apenas 0 grau. Tá joia? A longitude desse ponto C. Vamos ver aí, ó. Longitude. Traçando a linhazinha aqui de reta, você vai ter 60 graus oeste. Tá? Ponto D. Latitude do D. O que é que nós temos aqui na latitude do D? 10 graus sul.
E a longitude, você pega aqui a longitude, você vai ter 30 graus leste. Tranquilo? Então essas daí são as coordenadas geográficas. Ainda sobre coordenadas geográficas, eu lembro a vocês do cálculo do ponto antípoda, tá? Ponto contrário, ponto inverso. Vamos aqui para a tela. Olha só, as coordenadas geográficas nos pontos, elas vão ter uma regrazinha básica para o cálculo do ponto antípoda, né? Coordenadas geográficas diametralmente opostas. O que é que você vai fazer? A regra, para a latitude, você vai manter a coordenada e vai inverter o hemisfério. E para a longitude, o que é que você vai fazer? Você vai calcular 180 graus menos x. E quem é esse x? Esse x é a coordenada que vier do ponto. E depois também vai inverter o hemisfério. Por exemplo, eu tenho um ponto localizado a latitude 20 graus norte e longitude 80 graus leste, tá certo? Então, qual seria o antípoda desse ponto, que eu vou chamar ele aqui de A, tá? Então, ponto A, latitude 20 graus norte e longitude 80 graus leste. Vou chamar esse ponto aqui de A', tá certo? Então, o que é que eu vou ter, ó? Latitude do ponto. O que é que a regra diz? Para a latitude, mantém a coordenada, inverte o hemisfério. Se é norte, fica sul. Para a longitude, o que é que eu faço? Eu calculo 180 graus menos x. Quem é o x? É essa coordenada aqui, ó. Então, 180 menos 80. Daí, o que é que eu vou ter? 100 graus. Se era leste, vai ficar agora o quê? Oeste. Tá joia? Vamos voltar aqui para aquela tela dos pontos A, B, C e D. E qual seria o antípoda desse ponto aqui, ó? Ponto A, vamos chamar ele de A'. O antípoda, latitude, mantém a coordenada, 60 graus. Se é norte, fica sul. Longitude, 180 menos 120. Então, eu vou ter aqui quanto? 60 graus. Se era oeste, agora vai ficar como aqui? Vai ficar leste. Ponto B, qual é o antípoda? Vamos chamar de B'. O que é que eu vou ter aqui, ó? 60 graus sul, mantive a coordenada e inverti o hemisfério. E calculei 180 menos 80, eu tenho 100 graus. Se é leste, agora vai ficar como? Oeste. E aí, para a gente finalizar, qual seria o antípoda do C? O antípoda do C, nós temos 0 grau, tá? 180 menos 60. Se é oeste, fica leste. E o ponto D, eu vou ter 10 graus norte, que já que aqui era sul, 180 menos 30, eu tenho 150 graus. Se é leste, vai ficar oeste. Tranquilo, meu querido aluno? Beleza? Cálculo de coordenadas geográficas, ponto do antípoda, sem mistério. Se não entendeu, dá uma paradinha, revisa, mas eu tenho certeza absoluta que com essa explicaçãozinha aqui você assimilou bem o conteúdo, tá? Boa prova, sucesso e aprovação!